Vamos abrir as nossas escrituras. Chapter 19, verse 6. Apocalipse 19, 6 verse. Versículo 6. Kenaka ndinamva chimene chimamveka ngati gulu lalikulu, ngati mkokomo wa madzi othamanga, ndipo ngati kugunda kwakukulu kwa bingu, ndipo nati haleluya, pakuti Ambuye Mulungu wathu wamphamvu zonse ali kulamulira. Tiyeni tisangalale ndi kukondwera ndi kumutamanda Mulungu, pakuti nthawi ya ukwati wa mwana wankhosa yayandikira, ndipo mkazi wake wazikonzekeresa iye yekha. Chivumbulutso 22. Apocalipse 22, verse 6. versículo 5. Ngelo anandiwuza nkuti mawu awa ndi okhulupirika ndi oona. Ambuye Mulungu wa mizimu ya aneneri anatumiza mngelo wake kuzakuonesa atumiki ake zinthu zimene ziyenera kuchitika posachedwa apa. Taonani ndi kubwera posachedwa. Wodala ndi amene asunga mawu a kunenera oneneratu za kusogolo za buku ili. Ine Yohane ndi amene ndinamva ndi kuona zinthu izi, ndipo pamene ndinamva ndi kuona izi ndinagwa pansi kuti ndipembeze mngelo amene anandionesa zimenezi. Koma mngeloyo anandiwuza kuti usatero ayi, ine ndine wotumikira monga iwe pamodzi ndi abale ako aneneri ndi onse amene amasunga mawu a m'buku pembeza Mulungu yekha. Kenaka anandiwuza kuti usabise usandisindikize mawu onena za mtsogolo a m'buku ili, chifukwa nthawi yayandikira. Hoyera ndino Ambuye Yesu Kristo. Amen. Ambuye tikukuthokozani mawu abwino pamene Ambuye mwatisankha kuti cholinga tikave mawu anu. Ambuye mawu amene ngokhulupiririka, mawu ndi wanu. Kutenga pamene Ambuye mwausankhula kuti mukapasana pianano ochepa. Ambuye taulandira kuti zimenezo mukatipase mukatijese kuti tikanenepe muuzimu. Yesu Kristo ntchito wanu mwansanga ndinu. Mwansanga ndinu Ambuye mukamvale aziyankhule choonadi. Chimenecho chisikale mpulumutso kwa ife. Yesu Kristo tikupereka mtanja mwanu. Fungulirani makutu athu auzimu kuti tikamve, kuti utenga umenewo uzikale kati mwa mtima mwathu. Tikupereka manja mwanu muzina Ambuye Yesu Kristo tapembera tikukuyamikani. Amen. Podemos nos sentar aos redores. Tikupitirirabe. Estamos a continuar outra vez. Mautenga athu omwe ajabe. Aquelas ainda nossas mensagens. Sinasinthe ayi. Ainda não mudamos Koma não. tikupitirirabe. Mas ainda vamos Kuti prosseguir. tisirizise mautenga athu. Para podermos terminar com as nossas Pano pamene mensagens. tafika apa, Quando chegamos aqui, tawerenga kale zinthu zonse zija. nós lemos todas aquelas coisas. Malinga ndi kuwerenga kalendala ya Chihebri, Como lemos no calendário de Hebreus, ife tinapeza bwinobwino kuti nós encontramos bem que, kuyambira Adamu mpaka na Nowa, começar de Adão até Noé, ife sanapanga
sanangopange zaka 1000 nos fizeram 2000. 2000 anos. koma anangopanga zaka 1000 china chake. Somente só fizeram 900 e alguma coisa. Zaka 1000 china chake. 5.000 e pouco. Kotero tidapeza zimenezo. Quando encontramos isso, Tinapeza kuti kuyambira Adam vimos que começar de Adão mpaka na Noa até Noé panali mibado yokwena 7 só tinha 7 eras. kati kumbana. Amen. Tinapeza kuti Encontramos que pamibado 7 nessas 7 eras zinatengera majubilo okwana 20. precisou-se 20 jubileus. Ndiye mwanjira imeneyi Neste caminho, tinapeza kuti encontramos que Mulungu anachita mwadongoso ololondola. Deus o fez em ordem boa. Ndiye tinawerenga ife Danieli Zulu. Quando lemos Daniel ontem, Iye anawerenga mabuku aneneri. ele falou os livros dos profetas. Ndiye atawarenga. Quando leu, Iye anapeza nthawi yopulumutsidwa. ele encontrou o tempo da salvação. Ndiye atapeza nthawi iyo Quando encontrou este tempo, anachenjeza wina aliyense divertiu a todos, kuti aziwe kuti nthawi iyo yandikira. sabendo que o tempo está próximo. Koteronso Assim, outra Mose vez, pafuna kuwatulutsa Israeli. Moisés, quando queria tirar do Iye Israel, anawawuza ele disse: nthawi iso yayandikira. o tempo está próximo. Chifukwa aneneri onse Que todos os profetas, iwo akamafuna kuchita kanthu quando eles querem começar algo, amayang'ana zakale. eles começam a reparar de muito Mose tempo. anawerenga Moisés leu zimene Abrahamu ananena o que Abraão disse, kuti Yehova e anati o Senhor disse: muzakhala mu ukapolo vão estar na escravidão zaka 400. há 400 anos. Ndiye Mose ataona izo Moisés, quando viu isto, malinga ndi mzimu woyera, conforme o Espírito Santo, iye anazindikira ele discerniu kuti nthawi iyi que yandikira o tempo está próximo kuti tipita mdziko la kwathu. para irmos na nossa cidade. Ndi chifukwa chake É por causa disto, atawerenga mabuku quando lê os livros ndi paja e o outro lugar, iye anapeza ele encontrou ayi mu Israeli Israel akumenyera ndi mu Igupto. ao ser batido com Egito. Powarenga Mose Quando Moisés leu kuti nthawi ya ukapolo que yatha o tempo da escravidão acabou, anamugwira mu Igupto ele pegou o egípcio namupha e matou, kutanthauza kuti mostrando que nthawi ya chiwombolo o tempo da redenção. linalita kwana kwa Israeli. Amen. Kwa mavuto Mas o problema, eni yachewo outros, eni yachewo usidomu os donos, sanazindikira nthawi yawo. o tempo deles. Kenaka Mas anamugulitsa Mose. vendeu Moisés. Mose anathawa Moisés fugiu nakayembekezera ku e chipululu começou a ficar no deserto, nayembekezera esperando kuti Aisraeli Israel apemphere orar e Yehova o awayankhe. Senhor responder. Akapita kwa iwo Quando ir a ele, iwo akamvese sede ouvir nalandira uthenga wa e Mose. receber. Koma choyamba Mas primeiro, anayenera os dignos, iwowo eles, Mose Mose, anayenera era preciso azindikire discernir nthawi yowomboledwa. o tempo da redenção. Ataziwa iye Quando ele descobriu, anayamba kuchita ntchito, começou a trabalhar, anayamba kulalikira, começou a pregar, anayamba kuchenjeza. começaram a divertir. Abale ake analephera Todos os kumva. irmãos falharam a ouvir. Mose anathawa Moisés fugiu, nakakhala ku foi chipululu, ficar no deserto. koma nthawi ya chiwombolo Mas o tempo da redenção inali itakwana. já tinha chegado. Poti iwo sanamvese Mas por causa dele não ouvir, Mulungu ananjetera zaka zina 40 Deus acrescentou mais de 40 anos. chifukwa cha kusamvesa kwa anthu. Amen. Chiwombolo chikafika A redenção, quando chegar, eni achakalephera kuchiona, quando os donos falharem ver, Mulungu amanjetera overtime Deus acrescenta os tempos kuti ana ake para os filhos dele. asatayika iya watayika onse Todos perdidos. abwerere azakhale pamaluwa. Ndi azatero Quando assim aconteceu, Yehova anati o Senhor disse: wauza lero fala hoje pa 14 Epulo de 14 de abril, pali phwando a festa la Pasaka. de Páscoa. Usiku uno Esta noite, ngelo abwera o anjo virá kuzapereka chiweruzo vir e dar ao julgamento kwa iwo ku Igupto, para os todos de Egito. koma pa inuyo Mas para ndi vocês, siku la chiwombolo. vou trazer uma redenção Aisraeli aos israelitas. anadya phwando licha Comeu aquela festa usiku umene uti naquela noite pa 15 Epulo de 15 de abril. iwo anatuluka Eles saíram napita mdziko la kwawo. fora nossa. Akumbesa koma choyamba Mas primeiro, anapanga masamu Moses fizeram cálculo nasindikira e descobriu kuti zaka 400 zadusa que 400 anos passaram. ukapolo watha O escravidão Chasara. acabou. O que ficou? tipita mdziko la kwathu. Aí nos anos
kumbana. Amen. Ya ifeyo. Noje. Bakala nkwati. Por ser a noiva Wambuye Yesu. do Senhor Jesus. Sikuzindikiraso. Estamos a descobrir, Wapanga masamu. fazendo cálculos Kuyang'ana e majubileo. ver jubileus. Lero. Hoje, Sikukutanjazani. estamos a divertir. Tisangalale. Amen. Tisangalale. Alegre. Alegremos. Tikondwele. Vamos alegrar. Tifukwa. Porque Tikwati. a noiva, o Tikwati. casamento Tamwana wankosa. do filho do cordeiro, Takwania. sua esposa, Wakonzeka está moyo. preparado. Watakalisa. Notre dando. Ifeyo. Nós Tinyamuka. vamos nos ver. Kwamatobambuye Yesu. Kwamapano. Mas aqui, Toyamba. primeiro, Yasana pite. antes de entrar, Ayenera. é preciso Kuonekana. ver-se. Muntu bila muntu. Amen. Tolinga. Amen. Aika onse. Os todos perdidos. Descobrimos Watoka kumwamba. que saiu do céu. Alipazikula basi. Ele está aí. Monganso. Como também, Anatita. como fez Kwa Abraham. com Abraão, Wafuna kwa Pulumosa. quando queria salvar, Anatoka kumwamba. saiu do céu. Nabala tubi. Usou corpo. Napita kunyumba kwa Abraham. Amen. Naja nsima. Amen. Napata nkaka. Amen. Yanama. Amen. Kenaka. Mashi. Anaulwa tesisi. Amen. Ronso. Hoje, Manjira é o yomweyo. mesmo caminho. Pano. Aqui. Pamafambisi. Mafambisi. Njira yemwake E assim que está dizendo é o Senhor. Totero. Assim, Amen. o tempo está quando o seu ajuda, Utamuza. vivos Wachito o wake. seu trabalho, Zimene. isto, Kufuna o kuchitika. que quer acontecer. Zipangele wanati. E isso o anjo disse Kwa Yohani. para João, Kwanto ikuwa kesho. para o seu ministro, Usasindikize hai. não sei, não, Utenga wai. esta mensagem, Chifukwa nthawi. porque o tempo Yayandikira. está Amen. Kumbana. Amen. Pamene ngelo akubwera. enquanto o anjo está a vir, Kuzala nkhula. vir falar Kwa wantchito wake. com o seu mensageiro. Nthawi iyi. Neste tempo, Si nthawi ya wantchito hai. não é tempo do mensageiro, não. Koma ni nthawi ya antchito. É tempo dos mensageiros. Kati umbesa ati. Amen. Baibulo likuti. A Bíblia está dizendo, Ngelo anabwera. o anjo veio Kuzala nkhula kwa antchito ake. vir falando para os seus servos Zimene ziyenera kuchitika posachedwa apo. o que tem a Amém. acontecer brevemente. Ngelo yonse wanati. E este anjo disse, Usazibise hai. não sele não. Uzisiye zosekuka. Amen. Chifukwa nthawi Porque o yayandikira. tempo Amém. Ni chifukwa chake. é por causa disso. Pano pa uthenga. Aqui na mensagem, Usakale tobisika hai. não precisa ser coisa fechada. Não. Nthawi yapita kumwamba. O tempo de ir no céu Isakale yobisika hai. não seja fechado. Ikale yoziwika. Amen. Wosala. Os que ficarem. Azisala ni kufuna kwache. Amen. Koma nthawi Mas yataisiwa. o tempo sabe. Nyengo ataiona. Amen. Mpango ataziziona. Bater e ver. Koma iyeyo. Mas ele Angokana yekha. vai Amen. negar. Atake. Por causa disto, Tikondwele. vamos alegrar. Tisangalale. Amen. Tata chikulitemula wankosa. Amen. Mkazi wache. A sua noiva Wakonzeka já yeye. está para o filho. Kumbesa. Amen. Kuti nneneri. Nem porque profeta Wapangisa kukonzeka mkwatibwi ali. veja para que a noiva se prepare, não. Koma. Mas Mkwatibwi. a noiva Wazikonzekeresa yeye. se prepara sozinho. Tambeserani. Hoje, Pamene nyama takwatira. enquanto o homem quer Nyama levar, takakwatira. o homem quando quer casar, Ndiye akampesa nsikana. quando encontrar mulher, Kuti nsikana uja kuti akhale namwali. para essa mulher ser virgem, Sizimatengera mbusa kumati iwe ukhale namwali. não precisa o pastor dizer você seja virgem. Ukhale namwali. E seja virgem. Ukhale namwali. Você seja virgem. Iyo. Amen. Koma namwaliyo. Mas esta virgem, Amazisunga yekha. Amen. Ndizimene mkwatibwa kuchita. é isso que a noiva está fazendo. Vumbuluso. A revelação Silichokera tukwa William Plana não wa. vai sair do profeta, não. Kuchokera kumwamba. Amen. Direct kwa mkwatibwa wache. Amen. Ndiye mkwatibwa wacheyo. E essa noiva, Akala kwisa.
quando falhar, amaziwa kusamba kwache maziwa Ele Yesu. sabe água limpa. Za uzovala zikada. E quando Os vestes quando quando ficarem sujos, iyeyo ela amaziwa kuzichapa. Chifukwa ndi munthu wamkulu nsinkhu. porque é grande de estatura, Iyeyo ele akuziwa kusamala za banja. sabe cuidar do lar. Ndiye akakhala kuti bambo alikumwa mango muuza. E quando o pai diz, Ndiye sanafika usungu ukwatiwa. e ainda não chegou o tempo de ser tomado, Ndikhombwana. ainda é criança, Saena kulowa mbanja. não precisa, ainda não chegou o tempo de ir no lar. Chifukwa chake aboma amayera kuti. É por isso os governo diz, Wokwatiwa os que querem ser tomados, ayenera kukhala ndi zaka 18. é necessário ficar com 18 anos Cholinga kuti akhale ndi nzeru. para poder ter uma ideia, Kuti akwanise kusamalira banja. para conseguir cuidar do lar. Ndi chifukwa chake 1977. É por isso, em 1977, Mkwatibwi wonse unachitike. no arrebatamento da Anali khongwani mkwatibwi. Amém. Anali asanakhwime. era antes de posicionar, Anali bevumbuluso la iye yekha. era antes de ter a sua própria revelação. Ngati zimene kunena zinthu zabosa. Se eu estou a falar é mentira, Katengeni buku la William Branham. vai levar o livro de William Branham. Tenga cholembera chako ndikulemba. Leva sua caneta e escreva. Mzimu wera unati kwa William O Branham. Espírito Santo disse ao profeta: Utenga huu ukupita kwa mkwati. esta mensagem está a ir para nós. Mkwatibwi azakhala nawo mawu. A noiva terá a palavra. Komanso azakhaso ipa kuti atero E ambuye. vais ter também assim diz o Senhor. Mkwatibwi yonso Esta noite azalemba buku. vai escrever livro. Iyeyo E ela azadalira zochokera kumwamba. vai só confiar no que sairá do céu. Sizochokera kwa mneneriya. Não sai do profeta, não. Sizochokera kumwamba. Amém. Kumwabwera pa iye. Amém. Iye azanena E kuti. ele falará aqui: Yesu akuti. o Senhor está a dizer. Che Yesu akuti. O Senhor está a Ndiye dizer. mkwati bazipanga zimene. A noiva fará isso. Watero ndi William Branham. Quem falou assim é profeta. Ndiye lero. E hoje, Mukamaonanso. quando vê, Ena akwena kuti. outro está a dizer: Atero ambuye. assim diz o Senhor. Zisakhala zodabwisa kwa inu Não ayi. pode ser uma coisa maravilhosa. Siwani. Fica a saber, Lero. hoje, Lembo ili. esta palavra Lakwanisidwa. Amém. Isimane mukuzionaso. é isso que estão a ver. Chifukwa chake. É por causa disto. Mzimu wa Mulungu andizonsa O iyi. Espírito de Deus ungiu a mim Kuti ndilalikire para eu chakachovomerezeka. pregar um ano aceitável. Kuti abale onse. E todos os irmãos Ali mundendera chimo. que estão no escravidão de pecado, Ndikwachenjeza. estou a divertir. Tulukani mmenemo. Amém. Tawiyandikira. Amém. Kuti iweyo. Que você Kupita mdziko la vai kwanu. ir no céu da sua terra. Chabe Satana. Assim demônio Amango kupusisa. está a te fazer Tetraza. te atrasar. Iwe cholinga kuti upite nawo gehena. E para você, o objetivo ir no inferno. Koma iwe si wakugehena. Mas você não é do inferno. Iwe ndi wakuulemero wa Mulungu. O Senhor, Chifukwa kuti iwe unachukuchedwa. só porque você está a tardar, Mulungu anjezera zaka 7. o Senhor acrescentou mais 7 anos. 7 anos. Chifukwa chake É por causa disto. ifeyo Nós, tikayang'ana pa kalendala quando repararmos no calendário, bwino bwino bem, kuyamira pa 1977 começar no 1977. ndikubwera kuno pa kalendala wa chebri Quero voltar no calendário de Hebreus. tili ndi zaka 5997 Estamos no 5.997. tili ndi zaka 3 zokha zosala kulitika pa jubileu ya chiyuda Somente estamos a faltar 3 anos para celebrar esse jubileu de judeus. kati kumvana Amém. koma ifeyo Mas nós, chisangalo chathu nosso jubileu zimatengera zaka 40 precisa só 40 anos. ndiye mukayifufuza Mas quando ainda de kuyambira 78 começar no 77, iwo 8 tikupanga zaka 47 estamos a fazer 47. ndiye 7 years E este 7 chifukwa chatapanga 7 years por que ainda aumentamos mais de 7? number 7 O número 7 ndi chisindikizo cha mulungu é o selo de Deus. kotero Assim, mulungu kuti akwanire mulungu Deus para se completar e ser Deus ndi number 7 é 7. ndiye mkwati E a noiva kuti akhale mulungu muthupi para ser a Deus mulher, para ser a noiva a Deus, ndiye zimayina kuti precisa aqui atenge 7 levar 7. ndiye zaka 7 izi E estes 7 anos anos ndi za chisomo e são anos da graça da graça. cholinga kuti anateyikacha Porque aqueles que se perderam, amene anasokonezekacha aqueles que se perturbaram, amve lipenga ouvirem a trombeta, lataka chovomerezeka o ano aceitável. pamene umva kuti Quando você ouvir aqui, ngelo alikuomba lipenga o anjo está a trovejar, kuyitanira wina aliyense chamar a todos. bwererani Volte, bwererani volte,
Aquele que era escravo. akhale mfulu. Fica livre. Amene anali mundende Aquele que estava preso. atoleke mundende. Amagwira ntchito bwana. Como o dono trabalha. Amene amagwira ntchito bwana, amene amanaliwa Aquele ntchito que mwina. trabalha para o patrão. Ntchito amusiyire mwina ache. O trabalho deixa para dono. Musiyire mwina azigwira yekha ntchito. Deixa dono trabalhar. Iwe bwerera. Você volta. Kula kwanu. Ambiri pano. Muitos aqui Agwira ntchito ya Satana. trabalharam com o trabalho de demônio. Ndikutengezani. Estou fazendo mentir. Ipenga laombedwa. Estou fechando. Siya ntchito imeneyo. Pambuye Yesu. Tiri nditeka chisangala. De jubileu. Chifukwa ife Porque nós ndife anthu omboledwa. somos pessoas redimidas. Tikuyembekezeredwa Estamos já sendo esperados. kumpando wa chifumu. Ena pano Outros aqui, mipando ya yulu ili pasiyo. os seus bancos estão vazios. Kumwambako Lá no céu, kumayayembekezera iwawo. estão a esperar eles Kuti para abwerere voltarem. atakale pa mpando Vai wawo. chegar no final. Atochedwa iwawo. Porque esses estão demorados. Zaka O zikuyenjezeredwa. tempo está sendo acrescentado. Kumayembekezera iwe ndini. Esperar você e eu Kuti para tibwerere. voltarmos. Tichoke kuzoyipa. Saímos das coisas Tipite erradas. kuungwira kwa Ambuye Yesu. Kotero Assim, ipenga laombedwa. a trovessa está sendo trovejada. Tisangalale. Vamos alegrar. Tiye tikondwere. Vamos alegrar. Nthawi yafika ya chombulo chako. O tempo é este. Iwe uwena kuti uyang'ane Você precisa reparar. kapena Ou uwonongeke. isso se estragar. Koma kwabwino Mas o que é bom, uyang'ane repare. ukhulupirire Creia. usiye ukapolo Deixa a escravidão. ubwerere ukakhale mfulu. Vito ya ukapolo ayi Não é tempo da escravidão. wina aliyense Qualquer akhale mfulu. Amém. Kuziyenda mukunyada. ir a alegrar-se. Kuyenda kunyada. Ir a alegrar-se. Ukamayenda Quando entrar. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Ukaima. Quando pararem. Yesu. Jesus. Akati Yesu Quando falar Jesus. wala kumaonekera. Ukapeza odwala Quando encontrar doente. umati Yesu Vocês falam Jesus. matenda amatawa. Ukapeza waziwanda ukati Yesu ziwanda zimatuluka. Iweyo iwe Ambuye Yesu oli mutupira kono. Musa muyang'anireso kuti achokere kumwamba Não pode esperar mais ele sair do céu. koma akhala mwainu. Chifukwa yemwe ali mwainu Porque esse que está em você ndi wamkulu kuposera amene ali mdziko lapansi. aquele que está na terra. Dziko lake É por causa disso. tikondwere Vamos alegrar. tisangalale Vamos alegrar. chaza chikosi cha mwana wankhosa. O casamento do filho do cordeiro. Chikosi cha mwana wankhosa Ao casamento do filho do cordeiro. chafika. Chegou. Basi watu wakonzeka. Amém. Ambuye akuliseke. Amém. Pamenepo Vamos deixar aí. taona zonse Vimos tudo. masamu tutapanga Todos os cálculos palibe fizemos. zosalira Não tem nada de majubileo tatakupanga Todo o jubileu fizemos. tamaliza Fechamos. kila chito chili bwinobwino Tudo está bem. koma zafika iwo apa Mas chegando aqui, tikondwere. vamos alegrar. Amém. Vamos alegrar. chafika chikosi cha mwana wankhosa. Amém. Mau awa Esta mensagem asabisidwe ayi não pode ser escondido, não. akhale público Ficar público. cholinga kuti Para ana a mulungu os filhos de Deus. aziyenda chonyada Amém. kumayenda chonyang'a kumangoenda chamwambamwamba Ir só dos ares. kuti iweyo Que você, miniti kubwera menino que está vindo, iwe unyamuka maziko Amém. lapasi ifeyo é porque nós. inapani kufosa Eu quero esperar. kuchoka kuja Sair de lá, pionero kuja kubwera kuno pioneiro lá, chegar aqui. pali tiko topanga 1 km É 1 quilômetro isso. sichoncho Não é isto, nani kufuse mas quero vos perguntar. kuyenda kwa muntu Andar a pessoa 1 km 1 quilômetro. kwenda kwa Mungu angaende Andar bem, pode andar em quantas horas? maminiti angati Quantos minutos? kwenda kwa Mungu enda ka 35 a 40. 45, 35, 40. 35 a 40. 35 a 40. Ndengati wina angaende por 20 minutes Alguém é possível andar 20 minutos? ndembo kampeza wende 20 takuti minutes mumucha kuti ndita Esse que anda só 20 minutos, vamos lhe chamar como? mukamva kuti Filipo Quando ouvir Filipe, anakwatulidwa foi arrebatado. sinayamba choncho Começou assim.
ife tinayamba tayendapo nós já andamos. ulendo wa 50 kapena 70 kilometers, Distância de 50 ou 70 kilometers, 50 ou 70 quilômetros. kuenda pa 7 minutes. Andar só em 7 minutos. 7 minutes, 30 minutos, 30 minutos. koma panjinga yakapalasa. Mas somente na bicicleta. 70 kilometers, 70 quilômetros. 7 minutes. 30 quilômetros. 7 minutes, 30 minutos. minutos. Unayamba wazionako. Já viu. Mbale wina Irmão. anaenda 12 kilometers. Foi. Anaenda. Andou 12 kilometers. 12 Kilometers. quilômetros. 12 minutes. 12 minutos. Sana mwalile muntu alipo mpaka Não leo. morreu essa pessoa, está viva. Koma mbale ameneyo Mas esse irmão, akangoyima mugwa kuti alalikire quando pararam no púlpito pregar, angelo amaonekera o anjo manifesta. nawula muntu ndima tambo choma chikuronka chisu kumazuri A nova de coluna começa a girar na igreja. akati akufuna kuti azimba nyimbo Quando querer cantar, monga somo lida como líder malo canta, onse amagwedezeka todo lugar komanso zizindikiro zazikulu zimachitika e muitas manifestações acontecem. munthu onse wakumwamba ndi munthu ngati Esta pessoa não é do céu, não é pessoa como nós. chifukwa ndikukuuzani kuti É por isso que estou a vos dizer. nthawi iyandikira O tempo está próximo. tsiku lina Dia muzamva kuti ine vai ouvir que eu já não estou. ambuya kudalitsika O Senhor vos abençoe. twalalikira kwambiri Pregamos muito. tikungoyembekezera nthawi E só somente estou a esperar o tempo para eu sair. sikanachita bwino nawenso kuti kananyamukira kalimonse Se... sikanakhala bwino kuti iwe ndine tinyamukira seria muito bom eu e vocês irmos juntos. tikapona Irmos descansar. kuti mpando kuti yembekezera Porque o trono está à nossa espera. abale ambiri akhala kupita kumwamba Muitos irmãos têm ido ao céu. ndipo mpando wanga akumupeza kuti akunena kuti ndi wabwino kwambiri Disse que minha cadeira estava em contrário, mas está a dizer que é muito bom. ena mulungu wina anati kuti wonse wapangidwa ndi kholi E outra irmã disse que todos foi preparado com ouro. akuti korowa imene ilipoyo kuti ndi yamtengo wapatali Esse coroa que está ali é de valioso preço. mulungu wina anasogola kale Outra nossa irmã que adiantou anamuwuza mulunguyo kuti disse para aquela nossa mpando irmã, ndi wa abusa disse essa cadeira, esse trono, essa cadeira de apóstolo. korona iyo ndi ya abusa É aquela coroa de akuti kumwamba konseku disse todo aqui no céu. mbiri ndi yawo E glória só é dele kuziko lapansi aqui na terra. pasi imene mbusi wakuchita Nisto que ele está fazendo. ndichifukwa chake ndinakuwuza pamene ndinapita kumwamba ulendo uja É por isso quando eu vos disse naquele tempo quando eu fui lá no topo pamene do céu, apostolo kanduja tangu osogola quando o apóstolo Candoja adiantou, ine ndinawaperekeza eu acompanhei. nditafika uko Quando eu cheguei lá, liwu linati a voz disse: ubwererenso pa ziko lapansi volte à terra, uli ndi ntchito tens trabalho kuti ukayimalize e terminar. koma iwe ukazamaza bwera kuno E quando você vir mais aqui, uzakhala wolandiridwa kwambiri kuposera Dickson Kakuti vai ser muito recebido ultrapassar o Dixon. koma pita ukamalize ntchitoyo Mas vai ultrapassar, terminar o trabalho. maona porque inali tenye kuno kusiku Era 10 horas de noite. amene ndinakhala pa bedi ndikupemphera Enquanto eu estava na cama e orando, mkazi ali pameneponso minha esposa estava aí. pamene ndinatengeredwa kumwamba E quando eu fui tomado ao céu, ndipo mkazi anga ndimbona kuziwa zimenezo minha esposa é testemunha, estava iye amakwanisa kumva ndikulankhula uko iye kumwamba sindikulankhula ela conseguia ouvir eu a falar lá e eu a falar também. ulendo nawe yamba pa 10 kuloko E a viagem que eu comecei 10 horas, koma 6 minutes past 12 ndimafika uko past 12 12 e 6. pamene ndimaonekera kumpando wa É quando eu chifumba estava a me encontrar lá. pamene sukandoiji E Candote amafikanso kumwambako chegou também lá. iye amakafika Ele chegou inenso ndimaseta pambuyo e pake eu também estava atrás dele. amamulandira E receberam apostolo nyono wa ku zimbabwe ine sindinamuziwe o apóstolo Nyon de Zimbábue, eu não lhe conhecia. koma ndinamuonera kumwambako Mas eu lhe conheci lá. anamwalira kalekale Morreu há muito tempo. ndipo anati uyo ndi pasta nyono wa ku zimbabwe Falou aquele pastor Nyon de Zimbábue. anamukumbatira kandoji E abraçou Candote. nati mbalo atofunika Esse nosso irmão amado. wabweranso Veio. kandoji anakuti ndabweranso ndamaliza Se eu ntchito vi, eu terminei o trabalho. iwo anakondwera kwambiri Ele te alegrou-se muito. ine nali sijali nalo Eu estava em outro lugar. ndipo ine nati kodi ndingakwanise kufika uko Disse eu de conseguir chegar lá. chifukwa anthu onse pa dziko lapansi akunditsutsa ine Porque todos daqui no mundo, na terra estão a me
Repreender, amigo. chifukwa kuno dziko la Mozambique Aqui na terra de Moçambique. ndima iko ena E outros kuti ndikulalikira zosiyana ndi William Branham. dizem que estou a pregar contrário com William Branham. Liwu linachokera kumwamba A voz saiu de cima. chifukwa Por quê? tinati ndalalikira 1 Korinto chapter 11. E preguei ao Coríntios 1, 1 Korinto chapter 11. a Primeiros Coríntios. 1 Coríntios 11. Chifukwa kuti akazi asifunda. Das mulheres cobriram. Liwu linati kodi iwe ukukhumudwa chifukwa cha izo? A voz disse: Você está se perturbando por causa disto? Sikudziwa kuti ndi mawu anga. Você não sabe que é minha palavra? Kuyambira pachiyambi Começar no princípio. ndinakhazikitsa E zimenezi. eu edifiquei Ndi isto. ine Eu ndinabwera kwa iwe. vi em você. Ukukayika kuti suzafika uku. Está a duvidar que não vai chegar lá? Yembekeza kale. Espera. Miniti imeneyo Um próprio minuto. ndapeza kuti ndafika kale uku. Encontrei minha já esteve lá. Nali pa khomo pa golide. Estava Numa porta do numa ouro. porta do ouro. Po pamene kanthu chamalowa. Enquanto quando eu estava a entrar. Chekera kayenso nalowanso. E eu também entrei. Napeza abale okondedwa ndi azilongo okondedwa. Encontrei irmãos dignos e irmãs dignas. Tipo kenaka E outros. liwu linachokera kumwamba kumfunsa kandochi. A voz saiu do céu e perguntou Candote. Mwabwera anthu awiri pa kuchoka pa dziko lapansi. Vieram duas pessoas saindo da terra. Pa nthawi imodzi. No mesmo tempo. Nanga ntchito waisi ati amalize nda. E trabalho deixou quem vai terminar? Yanati ine ndabwera ndekha. Ele disse: Eu vi sozinho. Nanga ali pamweyo pakoyonda. Esse que está na sua trajetória. Kandochi atatembenuka. Quando Candote reparou. Kuna kuti nanenso ndikolowanso Também nawonso. eu também estou a entrar com ele. Ndi anasiya Pastor Nyoni Deixou o pastor Nhoni nathamangiranso kwa ine. e correu para mim. Mwana wanga wabweranso. Disse: Meu filho veio. Nati zakhala bwanji. Disse: Ficou como? Mesa abale anditumizira uthenga. Disse: Irmão, mandou-me mensagem Kuti inu mwamwalira. que você morreu. Ndiye kumachita kundinamiza. Disse para mim, queria me mentir. Kuti inu Que mwamwalira. você mentiu. Lero ndakupezani muli ndi moyo. E eu te encontrei, estás em vida. Nati kunatu ndikumwamba. Disse: Aqui no céu. Nati Disse: kuno ndikumwamba. Aqui é no céu. Akuli kuno ndikumwamba. Isso aqui é no céu. Nati ndilesi ndibweraso. Disse: Eu volto lá. Kandochi anapita. Candote foi. Namba kumasangalala. Eu comecei a alegrar. Pamene ndimavina. Enquanto estava a dançar, Bedi imagwedezeka. a cama estava assim. Mkalanga nati bwanji iso. E a esposa como? Nati chani. Disse: O quê? Ndili kumwamba. Estou no céu. Kandochi uyo akulu apa. Candote está aí, está a entrar aí. Ngati wa misala. Para ser louco. Disse: Bwanji iso. Como assim? Ndipo liwu linati. A voz disse: Iwe uyenera kubweranso pa dziko lapansi. Você tem de retornar à terra. Chifukwa ine ndakusankha iwe. Porque eu escolhi você. Ndi wokondedwa kwambiri. Tem muitos amados. Pita ukamalize ntchito. Vai e termine o trabalho. Tasiya ntchito pa dziko lapansi Deixamos trabalho na kuti terra. iwe ukayimalize E ntchito. você termina esse trabalho. Ukatero Quando assim, ndizakuyitana kuti uzabwereso. vou te chamar para você vir aqui. Ndiye ndikukhulupirira kuti nthawi yayandikira. É por isso que eu estou a crer que o tempo está próximo. Ambuye akatikomera mtima. Se o Senhor alegrar-nos coração, Mwina ndasandisa nkhano umodzi fiquei com um encontro kuti ndilalikire chipoti ndi chilika. para eu pregar o casamento de Deus. Amene akwatilamula kuyika kuti mabanja apasuke. Aqueles que levaram erradamente para os casamentos quebrados. Ndi uthenga umene Ambuye andipasa uzakhala usiriza. Essa é a mensagem que o Senhor me deu para ser o último. Umene Branham anaulephera kuwulalikira. Este que o Branham falhou em pregar. Samaria. Cuide. Sindikudziwa kuti nsukana ukhala kuti. Não sei que este encontro vai ser, Koma posa khalisapa. mas não tardando. Muzamva kuti Vão ouvir que eu já não sou. Ambuye akalisa. Que o Senhor nos abençoe. Tikusire m'manja mwako.